Debate Bola. Oferecimento. Biomédica Lojas. Produtos para saúde e fitness. Quer montar sua academia? Chama a Biomédica. Sudi e Contas Escritório Contábil, prestando serviços de assessoria, consultoria na área contábil e de gestão, tanto empresarial quanto para pessoas físicas. Mecânica do Paulinho, mecânica geral e injeção eletrônica. Estamos iniciando mais um debate-bola aqui pela TV Santa Maria. Debate-bola hoje, que temos aí os nossos convidados, o Dutra Lima, já nosso conhecidíssimo, agora já está numa frequência mais seguida aqui juntamente conosco. E aqui do lado, eu não sei se eu falo, mas eu vou ter que falar. É o pai Bica, o nosso Guilherme Bica. Também é o homem que tem a imaginação, a previsão perfeita sobre o que poderá ser o futuro de qualquer time. Agora já vamos estender. É só do Inter. É só do Inter. Mas sempre no oferecimento da Biomédica, né? Produtos para a saúde, enfim, a Biomédica lá para quer montar sua academia. A Biomédica tem todo o equipamento necessário para trazer uma boa saúde para você que gosta de se exercitar, que exercício é saúde. Sudi Contas, escritórios contábil, prestando serviços de assessoria, consultoria na área contábil e de gestões, tanto empresarial quanto para a pessoa física. E a nossa também recente apoiadora aqui é a Mecânica Paulinho, uma mecânica em geral, e principalmente na parte de injeção eletrônica. E o telefone lá do Paulinho aí, quem quiser realmente colocar uma experiência junto, uma mecânica que dê um suporte realmente positivo para o seu carro, é só ligar para o Paulinho, 996-2596-21. E aí, pessoal, estamos prontos aqui para mais um debate-bola e eu quero começar já com as previsões do Guilherme Bica, que realmente são concretizadas. Hoje já é uma realidade, Bica. Não, é que assim, só para explicar para o pessoal, quando eu falei, uns programas atrás, há muitos programas atrás, que o Inter ia emendar uma sequência de 12 jogos sem perder, foi porque eu tinha olhado a tabela. Não, é que para ele subir, tu preveu. Isso. Para ele realmente subir na tabela. Aí eu tinha olhado para a tabela. E eu olhei para aquela tabela e falei, aqui dá para ganhar, aqui dá para empatar, aqui e fui. E na minha previsão, eu achei que o jogo do Flamengo ia ser antes do Atlético. Eu achei que ia ter porque tinha uma data FIFA ali, eu imaginei que o jogo do Flamengo ia ser ali. Até o jogo do Flamengo dava 12, e eu achei justamente que contra o Galo lá em Minas a gente não ia conseguir superar. Mas aí o jogo do Galo veio antes, o Inter ganhou, e depois veio o Flamengo e veio Curitiba. Então, agora... Curitiba não, Criciúma, perdão. Criciúma. Então daí acabou passando dos 12. E o São Paulo? São Paulo, eu achei que o Morumbi é nosso salão de festa. O Morumbi é nosso salão de festa. Não, ali eu achei que nós ia ganhar. Aí essa projeção superou a expectativa? Superou a expectativa por causa desse rearranjo na tabela ali, que eu achei que ia ser, e por causa da vitória surpreendente do Inter contra o Atlético também, que foi jogar biribol lá, né? Não era futebol, era polo aquático. Bola aquático. Mas eu não sei assim o que o Roger está fazendo dentro do vestiário do Inter, que os caras compraram tanto a ideia dele. Porque tem a questão tática dele, de ter montado o time, de ter rejuvenescido o time também, porque no momento que tu bota Bernabé, porque as coisas não acontecem por acaso. Quantas vezes durante a partida a gente vê o Bernabé puxando o time para o ataque na velocidade praticamente atravessando o campo, e não é de forma atabalhoada, não, tem espaço e ele vai, é para fazer. Tu não vê o Roger reclamando que ele tinha que ter soltado a bola, é para fazer. Se o René tivesse ali, não acontecia, tu entendeu? Então, ele reorganizou o time. O Thiago Maia jogava, apesar de que o Thiago Maia faz 3 partidas que não está jogando bem, né? Mas jogava de primeiro volante, não era dele. Engraçado, a carreira dele foi toda ali, mas não era dele. Dá para ver que ele joga melhor de segundo.
Então o Roger reorganizou o time. Mas agora, esse posicionamento ele tinha no Flamengo, jogava mais. Isso no Flamengo, né? pouco. Depois foi por causa do João Gomes, né? Mas no Santos, quando ele surgiu de primeiro. E aí, o que ele... Então ele reorganizou o time e botou mais juventude no time também. Entra o Gabriel Carvalho, entra o Bruno Gomes. Ótimo. Agora, o que ele faz para os caras terem comprado a ideia? Para os caras darem carrinho dentro da área adversária? Os caras perderem a bola e imediatamente tá mordendo, tentando tomar a bola de volta? Isso eu não sei o que é. E o meu medo é esse, é que seja vassoura nova, entendeu? Porque eu sou ressabiado, Colorado todo é ressabiado. Então, a parte tática eu sei que ele não vai nunca desmanchar. Que o Roger é inteligente. Eu estava falando no último jogo agora contra o Criciúma, eu falei assim, o bom é que eu sei que eu tenho um técnico. E que o técnico está olhando o jogo e que ele sabe o que tem que fazer para melhorar. Porque contra o Criciúma até o Alan Patrick fazer o gol, tava um Deus nos acuda aquilo. Não encaixava, o Inter não estava encaixando. Mas o time do Criciúma, o Bica, o Cláudio Tencati, ele preparou bem para o jogo, e não só do jogo, ele vem há 3 anos ali trabalhando esse time do Criciúma, e ele trouxe uma situação altamente com dificuldade. Ele é bom técnico. Ele é bom técnico e o Criciúma é um visitante indigesto. O Criciúma já tinha ganho de muita gente fora de casa, ganhou do Grêmio, ganhou do Vasco, se eu não me engano, empatou com o Palmeiras, né? Então, o Inter não estava bem, mas o Colorado está assistindo, ele está tranquilo, porque ele sabe que daqui a pouco o Roger vai mudar o posicionamento de alguém, vai dar uma instrução para alguém, vai falar, tá acontecendo tal coisa, tu muda. E se não der certo, ele muda no intervalo. O Roger é um dos poucos técnicos do Campeonato Brasileiro que faz alteração no intervalo. Tu já reparou isso? Já. E tem essa máxima de que o técnico não gosta de mudar no vestiário, que ele tenta reajustar sem alteração para depois lá pelos 15 mudar. 15 já se foi boi com as cordas. O Roger, se ele precisa, ele volta do vestiário já com a mudança feita. E ele não inventa, então, né? Isso tranquiliza o treinador. Ele não inventa. O torcedor, ele não está inventando e o torcedor está sabendo o que ele vai fazer. Se ele vai tirar o fulano, já vai entrar o outro substituído automaticamente. Quando tu vê o cara voltando do aquecimento lá, tu sabe quem que vai sair. Claro que uma surpresa ou outra, que ele aprontou contra o Flamengo, que ele tirou o Thiago Maia e botou o Valência, uma coisa assim. Depois ele tirou o Rômulo, botou o Bruno Henrique. Isso aí, mas aí de acordo com a situação de jogo. E mesmo assim deu certo. Deu certo. Ô Bica, eu queria aproveitar a situação essa do Bernabé. O Bernabé, essa sequência e essa frequência de bons jogos que ele está fazendo aí, realmente está despertando interesse aí em grandes clubes já. É mesmo? Tá. Pelo seguinte, eu busquei uma informação sobre a situação dele com o Inter. O Inter tá colocando uma situação, eu acho até um pouco desesperada para comprar ele, porque ele está querendo demais. E o que acontece? A outra ponta, que tem o poder de venda, e o Inter está principalmente necessitando desse jogador hoje, atualmente, para o futebol, que o Inter está apresentando em campo, bem como para futuramente, o Bernabé, o Céltico, já está pedindo 10 milhões por ele. Mas parece que o que estava no contrato era 8, né? Sim, era mas 7. Não pode aumentar. Era 7. 7. Não, mas então se está no contrato 7, mais do que 7, o Celtic não pode pedir, está no contrato 7. Eu não sei como é que fica... O que pode é o Celtic liberar por menos que 7, mas mudar o que está no contrato para mais não pode. Mas o limite é 7, mas não impede dele pedir mais, se tiver alguém que ofereça. Mas aí tem que ter uma cláusula no contrato. Também. Tá, e vamos colocar outra situação que não seja confortável para o Inter. Se ele tiver uma proposta superior até esses 10 aí. Mas a prioridade é do Inter pagar o 7. Mas se tu tiver um compromisso na conta, sabe como é que é clube de futebol? Sim. Hoje em dia visa somente o lado financeiro. 7 milhões e quebrar um contrato... Aí 7 milhões de euros, se for 7. O diretor do Inter que falou que, por exemplo, o poder de mando é do Celtic. Tá? Então, o que ele quis dizer com isso? Se surgir, eventualmente, uma oferta bem maior, superior, que satisfaça o clube europeu, com certeza eles vão fazer. E o André Mazuco, na entrevista dele, ele manda em festa total desempenho para resolver a situação. Sim, tem gente na Escócia para resolver. O Felipe, o Dalegrave, que é o diretor
de futebol do Inter, ele está na Escócia, o cara já está indo para lá, para tentar negociar junto ao Celtic. Porque vamos lá, assim, ó, não precisa... A gente, quando fala... E o tem assunto grandes lá, clubes, né, claro, tem outros assuntos na Europa, mas o assunto principal é a situação do Bernabé. Então, eu acho que o Internacional tem que decidir isso aí, que dá uma segurança para o clube, para o torcedor e bem como para o jogador também. Porque ele está muito bem no time do Inter. Ele e tá aí muito é que bem. tá, não existe garantia nenhuma, a gente estava falando fora do ar agora aqui. A irregularidade dos jogadores, principalmente no futebol brasileiro, ela é gigantesca. É Né? gritante. A gente não sabe, eu sei que é um sacrilégio que eu vou dizer agora, mas não tem como tu saber se o Bernabé vai jogar o que está jogando esse ano, se ele não está de aniversário, a gente não sabe. A gente vê lances dele no Lanús e tal. Não, eu não estou dizendo que eu não quero que comprem, só o exemplo que eu citei até ali para o Dutra. Tu acreditava, por exemplo, que o John Kennedy não ia jogar nada esse ano? O cara estava arrebentando a bola no passado. Né? Então, o John Kennedy fez o gol da Libertadores. Da Libertadores. Sim. O cara, para mim, seleção brasileira, eu falava até, um desse aí, eu queria no Inter e tal. Aí tu pega o inverso. Se tu olhar os lances do Wesley no ano passado pelo Cruzeiro, que ele dava de canela na bola na pequena área, cara. E não conseguia botar a bola para dentro do gol. E olha o que tá jogando no Inter agora. Então, mas claro que eu prefiro o Bernabé do que arriscar com o Bernabé do que arriscar com outro cara que vem aí, porque a gente não sabe quem que vai ser, né? Mas o principal temor, eu acho... O Wendel, parece que o Inter está tentando ele, trazer o lateral esquerdo, isso aí que eu não gostei. Quem? O Wendel. O Wendel, esse do São Paulo, né? Entendeu? Ainda tá? Já. Então tem mais essa cogitação aí. Nem não amarra a chuteira do Bernabé. É que tinha que arrumar um investidor, alguém, porque o Bernabé é jovem, tu entendeu? O Bernabé 23, é jovem. 22, 23. Então, tu vai comprar pelo preço que tu vender, tu não vai ter prejuízo. Pelo preço que tu comprar, tu não vai ter prejuízo na hora de vender ele. Isso é certo. Porque... Pois é, mas eu tenho as minhas desconfianças nessa negociação aí. Porque o momento, às vezes, do futebol que o clube está desenvolvendo, o campeonato que está chegando ao fim, desse 2024 aí, mas o Bernabé, além de tudo, ele está dando muita segurança para o time do Inter. Sim. E vocês podem observar que o destaque do jogo em si, do campo, é ele. Ele é a pessoa hoje que está desenvolvendo uma preocupação. Ele poderia ser um marcador, né? E ele já se torna como um atacante para o adversário e uma preocupação. E a evolução dele, né? As investidas que ele dá são todas elas produtivas. Ele tem força, ele tem drible, ele tem chute, ele tem um desempenho. Ele sabe cruzar, só não tem ninguém para cabecear na área, mas ele sabe cruzar. Ele, além de ser bom tecnicamente, ele tem uma intensidade durante o jogo fenomenal. Sim. E não para. Ele tem um condicionamento também. O condicionamento físico é a mesma coisa que nós atribuímos o Wesley. Né? É o outro jogador, como tu disse, lá no Cruzeiro a bola batia na canela dele. Não, é impressionante. Eu até recomendo quem puder procura no YouTube. Tem ali, teve um programa do Sport TV que fez um compilado de lances dele ano passado no Cruzeiro e um compilado de lances dele no Inter. Não parece o mesmo jogador. Tu olha e tu diz, não é o mesmo cara, não tem como esse cara... o Wesley, assim, ó, conduzia a bola com a bola longe do pé, não conseguia dominar, não conseguia chutar. Tinha alguma coisa acontecendo com ele no Cruzeiro, tu entendeu? E hoje a facilidade que ele tem para carregar a bola... Louco, ele bota na frente e ninguém pega. E para aí a confiança... Ele vai estar na seleção, ele vai estar na seleção do Campeonato Brasileiro, viu? Eu tenho essa desconfiança. Acho que ele vai estar e que ele merece estar na seleção, tanto ele quanto o Bernabé, mesmo o Bernabé tendo entrado só... O Bernabé já foi confundido até pelo Sport TV que deveria jogar na seleção brasileira. Aí, né? Vamos aproveitar o Dutra, tá? Eu vou colocar uma situação para ti, Dutra, tu como gremista, tá? Sobre a situação do Renato. Eu não vou te garantir aqui, porque a gente não tem muita informação também para colocar como sendo uma afirmativa, mas eu acho que o Renato em 2025 está no Grêmio para trabalhar como treinador com a comissão técnica. O que tu achas? Eu acho o seguinte... Só se ele tiver
um comando acima dele que faça o elo de ligação com a direção, com o presidente do clube. Porque o time, a equipe do Grêmio hoje é melhor, a qualidade do atleta é melhor que a do ano passado. E por que não anda? Por que não desempenha? E vou te dizer mais, o Renato não faz uma leitura do jogo no intervalo, como tu diz, como faz o Roger. Porque tu sabe o time do Grêmio hoje? Eu não sei como é que o Grêmio vai sair jogando. Sempre tem uma uma escalação diferente. É uma incógnita. É verdade. Agora, o Internacional, tu sabe como é que ele vai sair jogando. É como disse, até o pipoqueiro já sabe. Tu sabe, inclusive, as mudanças que ele vai fazer, porque tu vê a leitura do jogo que ele tem. E não pode esquecer também do preparo físico do Inter, que é com alta intensidade, 90 minutos, e outra coisa, a mão do D'Alessandro. Sim. Mas foi muito importante. O Grêmio já foi cogitado por Dornei vir para o futebol do Grêmio? Quem? O Dornei? E será que ele vai abrir mão do cargo político dele? Aí é assim, né? Aí é uma condição para a direção. E eu vou mais além sobre a situação do Grêmio. Eu acho que o Rodrigo Caetano vai vir para o Grêmio. É mesmo? Uhum. Mas isso aí é um desejo do presidente do Grêmio, né? Desde o início da gestão dele, ele sempre quis ter o Rodrigo Caetano ali. Desde quando ele estava lá no Atlético. E o Rodrigo Caetano tem muita afinidade com o Renato. Tem. Entendeu? Não, eu acho que se ele conseguir... Resolve um problema sério do Grêmio, tá? Sim. Porque o seguinte, o que acontece no Grêmio hoje? Minha percepção. A diretoria, quando contrata um jogador que não foi o Renato quem indicou, quem pediu, não importa se o cara é o Monsalve, por exemplo, que todo mundo aqui concorda que o Monsalve é um baita jogador, né? Não importa se é o Monsalve, se o cara é um baita jogador. Não foi ele que trouxe, ele vai botar o cara na reserva e vai dizer que é porque o cara não fala português. Tu entendeu? Então, o Arezzo, me diz quantos clubes do Brasil tem um centroavante com a qualidade do Arezzo? O Arezzo é um baita centroavante. Jovem, é cheque em branco. Né? O pessoal fala que o Gabriel Carvalho é cheque em branco. O Aravena. O Monsalve e o Arezzo são 3 cheques em branco o Pavão? Que o Grêmio comprou. E o Pavão? Não, o Pavão é outro. Não. Mas o Pavão no Campeonato Gaúcho arrebentou o Campeonato Gaúcho. Olha a diferença, né? A diferença do Gaúcho pro Brasil. Esse pacote aí que tu tá falando custou 15 milhões pro Grêmio. Pois é, mas só que aí, nenhum dos 3. Só que dá pra ver. Esses 4. Só que 4 milhões custou só o Pavão. Só o Pavão, mas só o Monsalve, se for titular do Grêmio e o Grêmio desempenhar bem, já paga esses 15 milhões aí na hora de vender. Porque porque aquele Gustavinho lá que o Grêmio vendeu sem ter chutado uma bola no gol, né? Porque eu não vi ele chutar uma bola no gol, mas ele foi vendido por não sei quantos milhões para o Chelsea. Então, só que o que acontece? Não foi o Renato que trouxe, não foi o Renato que pediu, ele bota no banco. Bota no banco para quem jogar? Pro Soteldo jogar, o Renato tem disso. Se o Caetano vier e o Caetano tem afinidade com o Renato, já tem um problema para o Grêmio resolvido. Esse aí já é a única hipótese, já é metade do caminho resolvido. Isso que o Bica está falando é a única hipótese para mim do Renato permanecer no Grêmio em 2025. Então eu vou te dar outra hipótese do Renato para ele permanecer no Grêmio em 2025. A gente começa a observar as entrevistas dele e tu vê que ele quer ficar no Grêmio. Ele quer. Ele não quer sair. Ele não é as últimas. Não, principalmente depois que deu agora... Depois que deu esse problema aí com o Rio Grande do Sul, o Renato começou a criar uma narrativa para ele sobre a situação dos jogos do Grêmio. Todas elas embasadas na consequência da enchentes que vem aqui no Rio Grande do Sul, os problemas que o Grêmio teve de jogar fora. Ele sempre enfatiza isso aí. Às vezes tem jogos que ele ganha, tu começa a observar as entrevistas dele, ele justifica com isso aí. Talvez até ganhou um placar apertado, mas o desempenho do clube não foi bom, é tudo em consequência dos problemas da natureza. Tem 2 coisas que também está passando um pouco, não sei se está passando despercebido, mas tem o seguinte. Teve aquele boato no meio do ano ali, uns meses atrás, de que o Cruzeiro queria o Renato. Né? O Renato não vai largar o trabalho no meio para ir para o Cruzeiro. O Cruzeiro tentou deixar o Seabra lá, de interino até o final do ano, para contratar um técnico com pré-temporada. Provavelmente era o Renato. Agora o Seabra não aguentou, veio o Diniz. O Cruzeiro não vai demitir o Diniz no final do campeonato para trazer o Renato.
uma porta se fechou para o Renato. Aí começou o boato de que o Renato ia para o Corinthians no final do ano. Né? Vai para o Corinthians, vai para o Corinthians. Aí agora o Corinthians está encaminhando, está jogando com o... Como é que é o nome da dupla ali? Porque o pai e filho. É o pai e filho ali. Ramon Dias. Ramon Dias. Engrenou com o Ramon Dias, fazia 7 anos que não ganhava um clássico do Palmeiras, atropelou o Palmeiras, está fazendo o time jogar. Talvez tenha se fechado também uma porta para o Renato. E aí o discurso, o tom do Renato começou a mudar, ele começou a sinalizar que quer ficar. Talvez seja por isso. Só tem uma porta, uma possível porta aberta para o Renato para o ano de 2025. E é o Fluminense. Mas eu acho que essas portas aí, para o Renato, ele não vai interessar. Ele quer ficar no Grêmio. Ele quer, acredito. Porque a maneira como tu te expressa, entendeu? O que ele quer dizer com esses problemas que o Rio Grande do Sul teve aqui e prejudicou o futebol do Grêmio, prejudicou o do Inter, não tanto quanto o Grêmio. E o Juventude também. Que deixem ele ficar aqui. Aí ele vai mostrar onde é que ele vai colocar o Grêmio. É essa a posição que ele está dando a entender. Deixa eu trabalhar mais um ano no Grêmio que eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer com esse time. O problema era... Porque ele tem todo o domínio do Grêmio. É isso aí que eu quero que vocês entendam. Ele não quer perder isso aí. Ele quer ter mais. Sim, ele quer ficar num time que ele mande. Ele não pode chegar lá, por exemplo, no Fluminense e querer mandar. Não. Ele não pode chegar lá no Cruzeiro e chegar lá e querer mandar. Ele só tem um time que ele manda aqui no Brasil, que é o Grêmio. Mas e onde é que ele tem um desempenho? Qual é o desempenho? Eu não acho o desempenho do Renato ruim para o futebol do Grêmio. Eu não acho o desempenho. Verdade. Mas quantos títulos ele ganhou aí? Não, estamos falando desse ano. Desse ano, claro. Mas esse ano ele apresenta essa justificativa. O que ele quer? Tá, mas teve alguma melhora no Grêmio? Vocês notam, assim, dentro de campo, alguma melhora no Grêmio desde que o problema da enchente passou, ele voltou para a arena e tal? Quando passou a enchente, da enchente para cá, não houve melhora no Grêmio. Mas olha o que eu recém... E ele ganhou reforços, hein? Olha, recém eu falei para vocês... O cara quer ficar para ele dar uma resposta disso aí que está acontecendo esse ano. Não, eu também acho que ele não tem como mais acertar o time do Grêmio esse ano. Ele tem que levar o Grêmio para sair do rebaixamento e tentar alguma coisa. Ele não tem como. O que ele vai criar de produtivo para o time em campo? Com os jogadores que ele tem ali. Mas aí ele não tem. Mas sei que aí vai entrar. O time do Grêmio não é para a posição que está. Não é. Não é. Mas a defesa talvez... Se tu começares, se vocês começarem a analisar principalmente o sistema defensivo do Grêmio, o miolo do Grêmio é muito ruim. É péssimo. É ruim. É péssimo. E outra coisa, quantas vezes eu falei aqui para vocês, ó, o Grêmio estava na hora de começar a pensar um substituto para Kahneman e para Jeromel. Passou da hora. Esse é o calcanhar de Aquiles do Grêmio. Mas nunca fez. Sabe o que fez? Trouxe o Rodrigo Caio, Tilé. Então, quebrado, eu falei que esse é quebrado. Não tem condições. O Rodrigo Caio não tem mais condições de jogar em alta intensidade. Mas como é que um clube aceita? Pois é. Como é que aceita? Então, aí entra o empresário? Eu concordo contigo. Se ele ficar, desde que tenha uma pessoa acima dele no comando, como tem o Inter com o D'Alessandro. Tu citasse 2 nomes aí, né? Porque ficar assim, que ele contrata o jogador, se o jogador ele contratou, ele coloca, se não foi ele que contratou, não coloca. Mas, Dutra, isso aí tudo em consequência que ele tem todo o apoio da presidência, de toda a parte técnica do Grêmio, de tudo, ele tem apoio de todo mundo, e do torcedor também. São poucos torcedores que deixam de apoiar o Grêmio, o Renato. O Renato... mas tá mudando, né? Não. Mudou. Mas mas é aquilo que eu disse para vocês, o Grêmio não tem como mudar mais esse ano. Ele não tem como. Esse ano não. Ele tem que ir até o fim do ano desse jeito, sabe? Pensar, eu quero sair da zona do rebaixamento e pensar alguma Sul-Americana. O objetivo do Grêmio, ele vai alcançar, ele não vai cair. Mas o objetivo do Grêmio é escapar do rebaixamento, não tem mais objetivo. O Grêmio não vai cair. O Grêmio escapa. O Grêmio escapa porque tem muito time ruim ali embaixo. Tá louco. Não tem como sair. O Grêmio tem 6 jogos, com é o de hoje, né? Com o Palmeiras. Amanhã. Hoje, às 9h30. Hoje o Palmeiras. Então ele tem 3 em casa, 3 fora. Não, e o próximo... Se ele ganhar do Juventude... a esperança do Renato é o Juventude. Juventude,
o Corinthians vai ser um clássico assim. O Corinthians vai ser na última rodada. Até a lá última já tá rodada. 0-0. Os Vitória lá. Os dois vão apertar a mão, vão apertar a mão, vão sentar, vão tomar um mate no meio do gramado. O Vitória lá Nenhum é dos jogo dois vai querer difícil. arriscar perder esse jogo. É mais difícil o Vitória lá do que o São Paulo aqui. Com certeza. Sim, sim. Tá. Outra coisa, a gente voltar um pouquinho do Inter, sabe que eu estou preocupado com essa situação aí. Qual delas? De um jogador, Qual deles? o Vitão. Pois é. Tão Mas vai, querendo- né? Não tem história. Pô, e aí? Ele vai. Não, tem que trazer zagueiro, né? Tem que trazer Sim, mas eu pelo digo- menos 2 zagueiros. Pelo menos. E outra, tem que subir alguém da base. Não é possível, cara. Agora estão falando que... Vou só voltar um pouquinho. Tem duas situações, tá? Estão falando que vão renovar com o René. Eu até não sou contra renovar com o René. Mas não é possível que não tenha um lateral esquerdo na base. Não me convençam que não tem um lateral esquerdo na base que não possa ser reserva do Bernabé ano que vem se o Inter conseguir contratar o Bernabé. E a mesma coisa eu digo de zaga. Mas hoje Não tem um zagueiro no plantel da base do Inter que não seja melhor que esse Rohel. Não tem não tem nenhum. Vai precisar comprar quantos zagueiros ano que vem? Vamos continuar. Por favor, gente. E o outro é o Napoli da Itália, agora que pulou na frente aí. Querendo do quem? Vitão. Querendo o Vitão, né? O Vitão. E Então, o Napoli, o Fica Jesus, complicado. aquele, Juan Jesus, que era do o Inter, joga lá no Aham. Napoli, né? Então aí o Inter Quem sabe dá pra eu não fazer um sei, break aí. é uma parada difícil ali. Eu O acho que Vitão, o Inter deu sorte, pensa na sorte que o Inter deu de não ter conseguido vender ele no meio do ano. Nós podíamos estar jogando agora com Cleiton, Sampaio e Rohel na zaga, tá? Porque o mercado machucou. Então o Inter deu sorte de não ter vendido. Tem que agradecer que não vendeu. E o Vitão mas não tem como tá segurar o desempenhando Vitão. um futebol assim altamente técnico e com segurança. O Tu Vitão não vê faz ele duas cometer uma funções. falta. O Vitão faz duas funções. O Vitão faz a dele de zagueiro e faz a do Fernando quando o Fernando não está em campo. Pode prestar atenção. Que o Rômulo baixa e o Vitão avança para tentar fazer aqueles lançamentos, aquela saída rápida que o Fernando faz, e o Rômulo baixa para cobrir o Vitão. Ele faz duas funções em campo quando o Fernando não está jogando. O Vitão é um monstro de zagueiro. Dificilmente o Internacional vai manter esse mesmo grupo, porque o assédio está sendo muito grande por parte de outras equipes que querem. Até pelo momento que o Inter está passando. Quem eu vejo e que pode também sair, a valorização assim, também, né? Mas A valorização. Quem eu vejo que pode sair do time titular, que sairia contra gosto do Inter, eu acho que só o Bernabé. Não, o Bernabé vai ficar. Mas o Vitão e o Bruno Gomes. Eu acho que o Bruno Gomes, o pessoal começou a sondar, ele tem passaporte italiano, ele está jogando bem. Esses aí eu acho que são os que o Inter corre risco de ter que E tem os de ter que lateral vender. dele, como é que ficam? Qual deles? Tem dois lá? Tem dois, um deles. Então- Não, um deles está emprestado no Natan, acho que devolve, né? Não sei, que mas é. eu sei que Porque eu tem também o- não acredito que não tenha um lateral direito na base melhor que o Natan. Mas aquele que veio do Lanús Aquele é bom. é bom, mas agora não jogou ainda. Não jogou, porque o Roger não entrou quis um jogar. pouquinho. Então, o Roger tá fazendo com a Aguirre a mesma coisa que o Kudê fez com o Eu Bernabé. acho assim, Não Bica, bota o cara pra jogar, pra gente ver. Tu não gostava muito do Bruno Gomes ali. Eu gosto dele porque ele joga com uma naturalidade. Ele é um jogador que tem ali um feijão com arroz. Não, ele parou de manhã, vazar de pelo tarde, lado. Exatamente. isso Ele aí que eu ia tava, falar. quando eu reclamava, ele tava vazando. Agora não tem mais a Avenida Bruno Gomes. Isso, Passou, e aquela acabou bola a nas avenida. costas ali, ele não está Não tomando tá tomando mais. mais. Não tá tomando mais. Então, eu acho que isso aí agrega muito o trabalho do treinador. Claro que sim, o Bernabé. Porque Vamos só te como é que interromper. tu cria um cara, tira um cara de uma posição, tu cria na outra, tu tem que ter alguma convicção para te testar. Testar, onde é que tu vai testar o cara? É no jogo. E no jogo ali é um risco fazer teste. E ele botou o cara ali e o cara nunca mais saiu. Não, e era aqui, ó. Lembra das primeiras partidas do Bernabé? A primeira, inclusive, que ele entrou como titular contra o Atlético Paranaense, que os 2 gols foram em cima dele, nas costas dele, os 2 gols do Atlético Paranaense. O Bernabé não toma mais esse tipo de bola. Isso é treino, isso é treinador, cara. Entendeu? assim. O Bruno Gomes demorou um pouco mais, porque o Bruno Gomes não era lateral. Né? Contra o Bragantino, os gols do Bragantino foram em cima do Bruno Gomes. Contra o São Paulo, o primeiro gol do São Paulo que foi em cima do Bruno Gomes. Eu já até brincava aqui, chamava ele de Avenida Bruno Gomes. Parou? Por quê? Porque tem treinador. Tu entendeu? E agora o Inter tá... Foram poucos minutos em campo, mas aquele Luiz Otávio... Que guri? Que guri bom aquele, tio. Aquele ali tem que...
moldando ele, colocando ele moldado ele para ele ser o outra coisa, a né? gente vê quando o time está ganhando, parece que as peças de reposição, a reposição que eu estou me referindo agora é sobre o Rômulo. Elas chegam ali e jogam. O Rômulo é outro que melhorou. O Rômulo chegou ali, agora ele tá bem. Tá desempenhando bem. Era outro jogador que a gente não tinha uma segurança. E sabe qual é uma coisa que eu gosto muito no Roger? Tem técnico que vai para entrevista coletiva e o cara faz uma pergunta sobre um jogador e o técnico fala, não gosto de falar de individualidades. O Roger, se tu chega e pergunta para ele, e o fulano? Ele fala do fulano. Ele diz tudo do fulano. Quando perguntaram do Bernabé para ele lá, ele falou, o Bernabé... Mas o Roger fala, na entrevista dele é o campo. Aí, é bem fácil. Vocês viram o que ele falou do Rômulo no último jogo? Perguntaram para ele do Rômulo e tal, ele falou, a gente conseguiu, o Rômulo tá muito bem, é um varredor de linha, não sei o que, parará. E falou assim, e agora a gente já faz algum tempo, já faz algum tempo que está trabalhando com ele a outra parte, a parte ofensiva, a parte da saída de bola. Estamos trabalhando nele porque isso ele não é tão bom. Não tem problema nenhum falar isso, cara. Claro, outra coisa, entendeu? Essa saída de bola do Rômulo, tu pode ver que ele é o primeiro cara que está despontando ali para chegar ali para receber. Ele está fazendo a saída de 3 com ele, né? Porque o Kudê fazia a saída de 3 com o René. O que aconteceu? O René só tinha o René era um saci pererê. O cara fechava a ponta, a perna esquerda dele, e o René tinha que dar para trás ou até às vezes com a perna direita. Por isso que ele fazia aquelas cagadas que fazia. Aí tu não vai desperdiçar o Bernabé para fazer saída de 3 lá atrás, né? Então ele joga o Bernabé para frente e vem o Rômulo ali fazer a saída de 3 no meio. Gente, eu fico... Quando é o Fernando, melhora muito, mas o Rômulo tá legal, tá bem. Você sabe uma coisa que está me impressionando no Internacional? O Dudu, depois, querendo falar do Grêmio, pode falar à vontade aí também. Me impressiona assim, a facilidade como o Inter está propondo o jogo e o outro time parece que já está com um certo receio de enfrentar o Inter. Porque o Inter tem duas valências. Sim, não. O Inter, eu acho, além do campo que está mostrando... O Inter, ele tem muita variedade. É isso. É variedade. Tu quer ver, quando o Alan Patrick recebe uma bola, tu não sabe o que ele vai fazer com a bola. Ele está sendo um jogador imprevisível e produtivo, porque ele pega, é um calcanhar, é uma metida de bola. Esse Tabata que está entrando aí, eu gosto do jogador aí. É um jogador que já se adequou ali, o time também. E tu ter... um reserva imediato dele, que hoje está sendo o Gabriel Carvalho, substitui ali, também tem naturalidade para o jogo. E essas investidas que o Bernabé dá juntamente com o Wesley ali, pelo amor de Deus, cara, os caras já... Esse Claudio Tencati aí, já botou 4 caras. Botou 2 laterais direito para tu conversar. Eu falei pra minha esposa, eu tava começando o jogo, eu falei, o técnico botou 2 laterais direitos para marcar o Bernabé, ela deu risada para marcar o Bernabé. Ela deu risada, o Bernabé sentiu um pouco. Eu falei, eu não tô brincando, é verdade. Ela tá falando sério. Eu falei, tô falando sério, ele botou 2 laterais direitos para marcar o Bernabé. Não, e outra coisa, o Bernabé sentiu essa dificuldade. Sentiu, ele não foi tão bem, não foi destaque do jogo. E ele vai ter essa marcação por parte do Mano. Vai. Pode Mas o Mano vem todo quebrado aí, todo desfalcado em consequência de cartões, mas é mais um motivo para o jogo ser difícil, porque daí ele vai retrancar sem vergonha. Antes ele já ia ter vergonha de retrancar um pouquinho, né? Porque ele estava com o time... Agora com esse time todo desfalcado, ele vai retrancar de um jeito, num nível. Entendeu? Para tentar jogar por uma bola. Mas aquela questão que tu falou dos times ficarem com receio de jogar contra o Inter. O Inter tem 2 valências que geralmente os times têm ou uma ou outra. Né? O Inter tem... Se o adversário se encaixotar para esperar o Inter fica trocando passe na frente da área e uma hora a bola vai entrar. E se o time apertar o Inter, tentar empurrar o Inter para o campo, o Inter sai em velocidade porque tem o Wesley, tem Bernabé, tem Tabata, sai em velocidade e pega no contragolpe. Então os times ficam assim, ó, não sei como é que eu vou, porque... Qualquer uma das 2 situações, o Inter pode me arrematar aqui, tu entendeu? E outro, isso é muito difícil. O Inter, essa situação que tu colocou aí, Bica, ele não teve tanta dificuldade, por exemplo, contra o Flamengo. Que é um time, né, um dos destaques. Não teve tanta... defesa, porque ele criou. Tá, mas ele criou. Bom, mas aí também tem que ter outro lado, né? Só que tem isso também. Todo mundo fala que o Flamengo jogou desfalcado e tal. O Inter jogou sem Flamengo, sem Fernando e sem Mercado. Tá, mas... O Fernando e Mercado, a história do jogo era outra.
esse negócio de não jogou foi porque o cara não pôde lá. Jogar, isso aí. É o Flamengo, estava jogando e era o Inter. É o campo ali, é Inter e Flamengo. Não, mas eu concordo contigo. Então, as coisas assim, ó, o Inter não teve tanta dificuldade de ter oportunidades quanto o Flamengo. O Inter tem bola na trave, esse pênalti aí que todo mundo reclamou, essas coisas todas. Mas é um Flamengo, cara. Tu tá enfrentando uma das forças poderosas do nosso futebol. E depois que o Valência entrou, foram mais umas 3 ou 4 chances de gol. Olha aí, ó. E aquela no fim do Bruno Gomes também, que o goleiro defendeu. Tá, mas aí já passou, então eu acho que essa situação que o Inter hoje está promovendo para os adversários não é para vai ser dificuldade para todos, e tanto faz jogar em casa como fora. É que o time está pronto para terminar esse campeonato brasileiro aí. E a tendência do Inter, eu acho que essa Libertadores está garantida, praticamente garantida. Mas uma coisa que eu penso às vezes, tá? A gente está chegando ao final do Campeonato Brasileiro. E aí, como é que vem férias, vem aquelas negociações para a gente manter depois essa regularidade? É complicado, cara, começar tudo de novo e a gente começar a acreditar. Que as esperanças a gente termina ela prevendo já o 2025. Já faz 3 anos que o Inter vem assim, já né? ia chegar ali. A gente está com essas expectativas, aí chega na hora, parece que no início ali... E aí a gente pega uns colegas nossos aqui, que quando chegam, estão enxergando as coisas, como o Xavier faz, mas o Roger não ganhou... Aí, não é questão disso aí, Tchê, sabe? Eu acho que a preocupação maior tem o Grêmio, porque ele vai ter que reestruturar uma defesa completa. Tá? Eles já estão, inclusive, olhando o substituto para a dupla de 10 anos, Kahneman e Jeromel. Sim. Não tem mais condições. Esse reserva imediato deles, o Rodrigo Caio, não tem mais condições de jogar em alta intensidade. Então, mas os Gêmeos são bons zagueiros, eu vejo, os problemas do Grêmio são infinitamente superiores aos do Inter. Os do Inter sim, também acho. Só que o problema é o seguinte, a expectativa do Inter, do Colorado, é ser campeão brasileiro. Mas é isso aí. O ano que vem. Com porque a expectativa era ter sido esse ano, né? Era brigar pelo título esse ano. Eu queria ir por partes. Eu queria ir por partes. Queria primeiro ganhar o Gauchão. Não, tudo bem. Não, é o que eu digo assim. Ganhar um título aqui. Ajuda, motiva. Não, tudo bem, mas é que assim, ó. Como o Grêmio tá desmotivado a expectativa não do Grêmio. estou desmotivado com o Grêmio. Ano que vem. Eu acho que o que eu estou passando com o Grêmio, vocês já passaram com o Inter, todos os corintianos já passaram. Então, mas assim, tem uma solução a longo prazo? Tem, para o ano que vem. Então, mantém uma espinha dorsal com essa gurizada que tu falasse agora, que o Grêmio gastou 15 milhões em cima disso. Mantém o Dodge, mantém algum meia cancha. A defesa mantém o Gemerson. Goleiro não precisava ter vindo o Marquezinho. O Marquezinho não precisava. Agora está vindo 3 goleiros de volta. Que não soube administrar o vestiário. Porque aquele Adriel, Adriel, né? Aquele Adriel é um baita de um goleiro. Ele me lembra o John. Lembra do John, que hoje é o goleiro do Botafogo? Ele me lembra o Hugo do Corinthians, que todo mundo quer. Ele me lembra esses dois goleiros aí. O Hugo era reserva lá no Flamengo. E aí não souberam administrar o vestiário com o Piá e tiveram que emprestar e trouxeram aquilo que o Sérgio falou no último programa na terça-feira. Você traz um monte de estrangeiro e depois sufoca a base. Os guri bom não conseguem subir. Agora mesmo o Bica estava falando, mas será que na base não tem um... Tem. E o Grêmio tem 2, hein? O Grêmio tem o Igor Serrote na direita e na esquerda tem outros 2, são seleção sub-20, cara. E aí tu vai me dizer que tu não pode, que tu não pode, quando o Reinaldo não tiver, botar o lateral esquerdo da seleção sub-20, tu tem que botar o Mike? O Mike? Mas o Mike custou dinheiro pro Grêmio. Estão brincando com a gente. Tá vindo. A gente não, porque eu não sou gremista, mas estão brincando com o Grêmio, com o torcedor gremista. Sim, mas o Mike custou mas dinheiro. Daí por que custou, né? Mas é aí que entra aquela parte, tem que botar. Porque eu vejo os gremistas, muitos gremistas falando assim, às vezes o cara não acompanha tanto futebol, os meandros assim, né? Aí fala assim, mas também, com tudo que vocês gastaram, essa máquina de time que vocês montaram, aí eu falo, cara, ano passado, por exemplo, falavam muito isso, né, do Ener Valencia e tal, eu falava, cara, vocês pagam pro JP Galvão a mesma coisa que a gente paga pro Ener Valencia.
Vocês é que quiseram trazer o JP Galvão, em vez de buscar outro cara que fosse que nem o Ener Valencia, entendeu? Mordi a língua, né? Porque o Ener Valencia esse ano não jogou. Mas o que o Grêmio gastou... Olha, a gente acabou de falar ali. Quanto que o Grêmio gastou, quanto que o Grêmio gasta com o Soteldo, com Diego Costa e tal. É que tá investindo uma alto, entendeu? Pô, daí tu me dizer que o Grêmio gastou dinheiro com o Mike... Mas às vezes é a necessidade que o clube tem para aquela posição, o clube vai lá e pega um cara de 100. Aposta. Claro. Ele apostou no Luizito Soares aquele ano ali. Mas daí é que assim, a aposta tem que ser com pouco dinheiro. O Inter, por exemplo, Mas apostou no como é que tu Rômulo. vai trazer um cara de renome de seco por pouco dinheiro? Não. Primeiro aposta como foi com o Mike. Se der errado, deu. Porque daí tu gastou pouco. O Inter apostou no Bruno Gomes. E no Alan O Inter Patrick. apostou no Rômulo. Mas é pouco dinheiro, tu entendeu? Gente, nós já estamos aí, faltando 10 minutos para encerrar nosso programa, e nós temos dois jogos hoje. Nem falamos deles, inclusive. Não falamos, então agora vamos começar. Primeiramente, começar contigo, Bica. Não, deixa o Dutra... Não, o Dutra depois fala. Um pouco do Grêmio, nós falamos um pouco do Grêmio. Não, vai tu mesmo, aí depois o Dutra vai aproveitar bem o tempo dele, que ainda tem. Tu me diz, esse jogo de hoje contra o Fluminense. O Fluminense vem aí, né? Já no choro. Fluminense... Já estão chorando na imprensa carioca que o Fluminense vai... Mas tu viu a declaração do Mano? Ele me deu uma incendiadinha no jogo, né? Tá bom. Que ele disse, eu não só acho, como tenho certeza que seremos vitoriosos contra o Inter, ele disse. Coisa boa. Aí, o Inter já largou uma nota oficial falando sobre, né, o respeito aos adversários, que ele... tá, beleza. Mas o Grêmio, o jogo tem um ingrediente legal que é o Inter ultrapassar a marca da invencibilidade que é do próprio Mano. De né? 13... E tem a revanche contra o Fluminense, que é óbvio que não vale a mesma coisa, né? Mas tem a revanche contra o Fluminense. Mas é uma forma, né? Eu queria só que no intervalo... Pro vestiário ajuda. Eu queria só que no intervalo o Roger já botasse o Ener Valencia no jogo pro Ener Valencia descarregar todos os gols que ele perdeu ano passado contra o Fluminense, entendeu? Aquele de cabeça... Era só isso que eu queria. Isso que ele acabou de falar, Sim. nós tivemos uma discussão no debate passado aqui. Foi. O Ener Valencia... é muito importante, inclusive, para entrar no início do segundo tempo. Uma dupla com o Enes Valencia e o Borré. Vai mudar um pouco estruturalmente o time? Até pode mudar, mas não vai mudar a maneira de jogar do Inter. Mas referente a isso aí, o Roger, na entrevista, ele foi perguntado. Sim. E não tem como botar os dois. Hoje, né? Começando, né? Sim. Vai começar o Wanderson, tá? Ele explicou bem direitinho. E aí, como é que fica o lado? E aí, como é que fica? Aí, como é que eu vou proteger ali? E aí, quem é que vai proteger lá? Tudo é um quebra-cabeça. Tudo é uma questão tática. E aí eu te pergunto, o jogo de hoje do Grêmio é para entrar com o Soteldo? Não é para Não é. Entra com a Aravena. No meio, inclusive, não. No meio não, joga com o Edenilson, o Dodge e o Vila Sante, né? O Vila Sante... Mas o Edenilson está se colocando numa posição um pouquinho mais à frente ali. Mas é onde ele está sendo colocado. É o Ramiro, colocado. ele está tentando fazer. Mas ele protege bem mais. Porque... Então ele vai. Então, pelo que tu está dizendo, ele pode até sair com 3 zagueiros hoje. Não, eu acho que ao contrário, ele quase não tem zagueiro. Olha, se ele pudesse sair. Ele está colocando, botando mais o Edenilson. Se ele pudesse sair com um aí zagueiro hoje, ele Soteldo, vai botar o Soteldo lá, o Bright White. Já pararam para pensar? E o Aravena? E o Aravena, claro. Já pararam para pensar? Esses 3 aí, vai num 4-3-3? Aí vai muito faceiro. Não, ele não vai 4-3-3. Mas tu falou, só um pouquinho, tu falou do Dodge, o Aravena, ele vem compor o meio. O Aravena, ele vem compor o meio sempre. Coisa que o Soteldo não daí faz. ele tira o Soteldo, joga com o Aravena, Edenilson, Cristaldo e Bright White. Isso aí. Dodge Vila Sante atrás dele. É isso aí. Eu acho que ele não vai fazer isso. Vocês lembram que no último debate-bola que eu vim, eu falei que ele tirava o Cristaldo e vocês quase me mataram? Ele tirou o Cristaldo. Fui eu que falei. Porque não tem como tirar o cara. O cara é o articulador do time. E tirou para botar o Soteldo particular. Mas hoje ele vai botar. Fazer ele não vai tirar o Soteldo. Não vai. Claro Ele vai com o Soteldo de novo no meio, que nem ele foi contra o Fluminense. É por isso que a gente diz que a escalação do Grêmio é uma incógnita. É bem diferente do que passa na cabeça. Mas vocês já pararam para pensar que o Grêmio está com os 2 zagueiros dele pendurados? Os 2. E que se tomar um amarelo hoje não joga contra o Juventude, daí não tem nem Jeromel, nem Kahneman para botar no lugar lá. E aí vai jogar com quem contra o Juventude? Com o Rodrigo Caio? E olha, é difícil não tomar um amarelo zagueiro contra o time do Palmeiras. Imagina.
Imagina esses dois tomam amarelo e vai com que zaga que vai jogar contra o Juventude em casa? O jogo que é a tábua de salvação do Grêmio. Vocês vejam como é que é o debate. Eu entrar em outra situação do jogo e o Dutra já saiu com outra e tu com outra. Eu quero saber do jogo de hoje. Tu diz do Inter? Mano, Não, o Inter eu acho. Vai sair com o Wanderson e a minha esperança é que no intervalo já bota a Enervalense e Borré jogar junto e vamos atropelar o Flamengo. Hoje eu quero. Na escalação? Não, no intervalo. Sai jogando com o Wanderson. Mas que no intervalo já bota o Valência, mas não no lugar do Borré. E tu vai jogar ao lado do Borré. Tu já recuperou o Valência? Já está recuperado, tu não viu? Eu mudo de ideia rapidinho. Já Valência já... Não é questão de mudar de ideia, a questão é que realmente o jogador tá... É o jogo que traz a gente comentar que não está bem. É o jogo que traz. Hoje o cara não tem mas agora ele entrou, jogador. Foi bem, a gente tem que falar. Time por time, o Internacional tem condição de amassar o Fluminense hoje. Não adianta. Na opinião dele, né? Tá bom. Vontade eu tenho que seja assim. Tá, continua. E o time do Fluminense, tu acha? O Mano vai propor um retrancão? Um retrancão, vai ser estilo Criciúma para mais, assim, o do Fluminense hoje. Tu vai ver. Com certeza. Vai ser duas linhas de 4, se é que não vai ser um 5-4-1 ali, um negócio assim. O Keno e o Cano, eles não vão... O Cano, que ele está... O Arias não joga, né? Não joga. O Arias não joga, o Ganso não joga. Não joga, o Thiago Santos não joga, o Fábio. O Fábio, tudo cartão amarelo. E mais o guri que ele fez o gol de cabeça contra o Grêmio. O novinho aquele ali, né? Aquele guri é bom também. Mas vai jogar o John Kennedy. Daí o John Kennedy deve vir. Não, só tô falando que daí quem vai entrar no lugar dele. E o Cano e o Keno lá? O Cano, o Keno, o Kino, o Cono, o Cu. Sei lá, mas eu não sei. Se tu olhar assim, individualmente, agora, o time do Fluminense e o time do Inter... O destino do Inter, né? O Cano não é mais titular do Fluminense, não joga não sei quantas partidas. Aí contra o Inter... O universo quis que todo mundo fosse suspenso e vai jogar provavelmente Cano e John Kennedy contra o Inter. Um negócio impressionante, cara. Os astros do futebol, né? Vocês têm más recordações. Péssimas, as piores de todas. Péssimas. E o jogo do Grêmio e Palmeiras? O jogo do Grêmio hoje, o Palmeiras vem de derrota para o Corinthians, um clássico. A pior coisa que podia ter acontecido para o Grêmio foi essa. Então ele vai vir com tudo e vence o Palmeiras. O Grêmio tem que entrar retrancado, com o time fechadinho para não ser goleado pelo Palmeiras. Eu vou torcer pelo Grêmio hoje, viu? Só para avisar todo mundo. Eu também vou. Não precisa nem tirar troça. Eu sei por quê. Se o Grêmio ganhar do Palmeiras, nem façam troça, não tirem sarro da minha cara, porque eu estou torcendo pelo Grêmio. Eu estou torcendo para o Inter, porque o Inter tem que tirar ponto do Fluminense, né? Amigo da bancada, você como gremista, está sendo muito pessimista. Gostaram da rima? O que tu me diz, doutor? Tu não pode, doutor, colocar uma situação desconfortável para os nossos telespectadores. Eu não estou colocando desconfortável. Estou dizendo que a vitória do Inter... Não, pelo resultado que tu está colocando, ele entra em campo a perda de pontos do Fluminense é interessante para o Grêmio. Sim. Tá. Vamos ser, como é que eu vou dizer assim, realisticamente falando, o Grêmio não tem chances com o Palmeiras. Não tem. Tem o pior que o Dudu está colocando uma situação delicada. Mas sabe que futebol... vai ser uns 4, nem me pergunte mais. Não, mas só que assim, ó... Pô, mas para aí, cara, são 11 contra 11. O que o Dutra vai falar se o próprio Renato praticamente está admitindo nas entrevistas que a verdade que não vai ganhar, que já está pensando no jogo seguinte, que está pensando em poupar, tirar, que está pensando em não botar um dos zagueiros suspensos para jogar contra o Palmeiras. A cabeça do Grêmio está no jogo com o Juventude, que é crucial para o Grêmio. A gente não sabe como é que estão as coisas lá no Palmeiras. Tem isso também. Né? Porque é técnico que tirou 24 dias de folga em 60 dias de trabalho, que não acompanha treino físico, que não sabia nem que o jogador tinha machucado porque não estava lá acompanhando o treino, ficou sabendo pelo telefone que o jogador tinha machucado. A gente não sabe como é que estão as coisas internas lá. Tu não sabia dessa? Não, ele deu folga no domingo antes do clássico contra o Corinthians, ele deu folga para o time inteiro e foi para Interlagos assistir o Grande Prêmio do Brasil. A imprensa foi levantar, mais ou menos deu a polêmica que deu aqui com a folga do Renato. A imprensa foi levantar e descobriu que o Abel tirou 24 dias de folga em 60 dias
Vai, o Renato, coitado, tirou 2 dias só de volta. Então, assim, então a pressão tá pegando em cima dele. Já botaram pressão em cima dele, a gente tira 24. Exato, a gente já não sabe como é que tá o vestiário lá. Vai que esteja começando uma fase ruim do Palmeiras agora com esse clássico, que o Grêmio se aproveita. Parei um pouquinho. O jogo, o placar do Grêmio. Placar do Grêmio hoje? 2-0 pro Palmeiras. E o Inter e o Inter ganha isso aí, 2-0 do Fluminense, com certeza. 1-1 Grêmio e Palmeiras. 1-1. Bem suadinho ali, Grêmio e Palmeiras. Eu sei por que ele está pedindo 4-0 Inter no Fluminense, 1 para cada gol perdido pelo Ener Valencia no passado. Um empate do Grêmio hoje com o Palmeiras seria a melhor vitória que poderia ter durante essa fase do campeonato. O time que foi lá empatou contra o Botafogo. O Dutra não vai, ele quer empate e disse que o Palmeiras ganha 2-0. Não, mas ele quer, mas ele acha que não vai acontecer. Sim, então dá o empate. Se eu for realista, realmente o Palmeiras... É 2-0. O Grêmio foi lá e empatou com o Botafogo, né? E pessoal, no caso, eu não tenho como mandar contra o time do Inter. Eu sou sempre colorado e estou sempre pensando no resultado positivo. Eu acho que hoje vai ser uns 3-0. O Inter está numa sequência. O Inter está numa sequência de fazer gols em todas as partidas. Assim, de 2-3. Não tem mais aquele resultado minguadinho ali de 1-0. Não, e quantas vezes o Inter fez gol depois dos 45? Mas não interessa, na partida para mim não interessa. Tô falando, não desiste do gol, continua procurando, por isso que está fazendo. E a mesma coisa, aquela bola do Borré entra no início do jogo contra o Flamengo ali, é outro jogo. Então, e o Grêmio e o Palmeiras aí, olha, o Grêmio vai vender caríssimo essa derrota. Também acho. Vai. Eu acho que vai ser um 2-1, ou talvez até o Grêmio consiga beliscar um empate lá, que seria muito bom para o Internacional. Não, tudo contra. O piso é contra. O momento está contra a equipe do Grêmio. Eu quero que o Grêmio saia vitorioso de lá, mas eu tenho que ser realista. Nós temos tudo contra, até o piso. Quem conseguiu ganhar do Palmeiras lá? Vamos aguardar, vamos ver o que dá. Mas não foi lá, foi na Arena Barueri. Não, foi lá em Barueri, que é do Palmeiras também, né? Não, tudo bem, mas não foi no sintético. Não foi no sintético. Não foi no sintético, mas ele ganhou. Isso aí é outro problema do Palmeiras lá. Bom, gente, agradeço a presença de vocês e estamos encerrando mais um debate-bola aqui pela TV Santa Maria e até terça-feira nosso telespectador aí. E vamos pedir para a direção mais 1 hora de programa, ou pelo menos mais meia. Não acha? Dá para nós ficar até 12:30. O pessoal fica inflamado, né? Claro. Vamos pedir uma meia hora de programa. Isso que o Ricardo não está aí hoje, né? Debate Bola. Oferecimento. Biomédica Lojas. Produtos para saúde e fitness. Quer montar sua academia? Chama a Biomédica. Sude e Contas Escritório Contábil, prestando serviços de assessoria, consultoria na área contábil e de gestão, tanto empresarial quanto para pessoas físicas. Mecânica do Paulinho, mecânica geral e injeção eletrônica.